Estes são gestos e hábitos essenciais no cotidiano de todos e na satisfação das necessidades alimentares de uma sociedade organizada. O acesso aos alimentos é fundamental e a estabilidade dos preços alimentares determinante para assegurar o acesso de todos aos bens essenciais. Mas estes gestos aparentemente banais apenas são possíveis graças a uma complexa cadeia de produção dependente de muitas variáveis e vulnerável a muitos fatores. A invasão da Ucrânia pela Rússia agravou uma crise alimentar mundial que já se fazia sentir. A pandemia de Covid-19, o aumento dos preços da energia, a seca, são apenas fatores que determinaram alterações acentuadas no preço dos alimentos e um impacto significativo na economia doméstica das famílias na hora de pagar o cabaz dos bens essenciais. O problema ganha dimensão num contexto de baixos salários e fragilidade social, onde qualquer aumento nos bens essenciais dita a exclusão do seu acesso a muitas famílias de baixos rendimentos. Todos nós sentimos este acréscimo dos preços dos produtos mais básicos, seja dos alimentos, seja da energia. E os números só vêm confirmar aquilo que o bolso dos portugueses, independentemente do seu nível de rendimentos, sentem. No caso dos alimentos, aquilo que temos verificado é um acréscimo do número de pedidos de apoio, mas também um acréscimo dos pedidos que nos chegam por parte das instituições. Porque é preciso não esquecer que não são só as famílias que consomem os produtos alimentares, as próprias instituições de solidariedade social que têm respostas de creche, de lar, de ATL, têm mais despesas, digamos assim, que precisam de mais verbas para poder garantir a alimentação que servem aos seus utentes. E, portanto, são estas instituições que nos pedem mais apoio, porque estas instituições têm hoje mais dificuldades. No nosso país, as instituições particulares de solidariedade social são a almofada que evita que a fragilidade e a exclusão provoquem situações de pobreza ainda mais extremas ou generalizadas. Porém, estas instituições são também vulneráveis às oscilações económicas que provocam sempre o aumento de pedidos de auxílio. Isto vem enfraquecer, vem de facto pôr em causa a sustentabilidade das instituições, que já era complicada, que já era difícil, de todos conhecida, pelas razões, um pouco pelas razões transversais do próprio país, mas também aumenta o número de pessoas que nos batem à porta diariamente, sobretudo devido a esta carência, a este aumento muito significativo do cabaz alimentar, dos bens essenciais do cabaz alimentar, e, portanto, isto reflete-se na vida das instituições. Os aumentos nos fatores de produção agrícola e, em consequência dos alimentos, acaba por ter repercussão imediata nas estruturas sociais de apoio alimentar. A Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome começa a sentir a escassez e a dificuldade em apoiar como antes. Registámos um decréscimo, nomeadamente dos produtos agrícolas. Os bancos alimentares recebem produtos secos que vêm basicamente das campanhas de recolha e, portanto, é da solidariedade coletiva e dos excedentes de produção da indústria, mas diariamente recebem excedentes de produção da agricultura, alguns dos quais no âmbito de um programa comunitário de apoio a retiradas aos produtores. Aquilo que sentimos hoje, e que é uma realidade, é que muitos agricultores já não têm as campanhas que tiveram e, portanto, semearam menos. E quando semearam menos, porque os fitossanitários, os fertilizantes e todos os fatores de produção aumentaram, há muito menos fruta doada aos bancos alimentares e ainda por cima a fruta que há tem muito mais baixo calibre e, portanto, aquilo que nós verificamos é que os produtos frescos reduziram-se muito. Esta é a região oeste na periferia de Lisboa. O concelho da Lourinhã acolhe um expressivo setor agrícola
responsável pelo abastecimento alimentar de produtos hortícolas e fruta. Ainda assim, falamos de minifúndios, onde os agricultores, pela sua pequena dimensão, ficam mais expostos à oscilação de preços, seja para produzir ou para vender. É no associativismo que ganham mais segurança e resiliência. Ele concretiza-se por aqui numa cooperativa que concentra diversas valências. Ainda assim, reconhecem que o aumento de preços começou muito antes do conflito na Ucrânia. 2020, com a parte da pandemia, as coisas tornaram-se um bocadinho complicadas. 2021, sem as pessoas se perceberem muito bem do que é que estava a acontecer, com a crise energética, ali no final do primeiro semestre de 2021, os custos dos fatores de produção começaram a aumentar. E no segundo semestre de 2021 aumentaram brutalmente, com aumentos na ordem dos 200%, 300% em alguns dos produtos e alguns dos fatores de produção. Em 2022, Portugal experimenta um longo período de seca, o que tem também influência nos preços dos alimentos. O ano passado foi um ano muito difícil para a produção, porque os preços à produção estavam abaixo dos custos de produção, porque existem contas de cultura que espelham aquilo que é o custo à produção, e a produção chegou a uma fase que não consegue acomodar mais estes aumentos e é impossível trabalharmos com valores anteriores, porque nós estamos a trabalhar em 2022 e em 2023 atualmente com preços muito acima do que trabalhávamos há 2 anos atrás. Entre o lançar da semente à terra e a colheita, ou o nascimento da vaca, o seu crescimento e abate para a alimentação humana, vem um período temporal que habitualmente registra alterações políticas, económicas e sempre com influência nos preços. O consumidor está no final da cadeia e é sobre ele que recai a soma de todos os fatores. Quem ganha, quem perde. Eu atrevo-me a dizer que não está ninguém a ganhar, acho que estão todos a perder. Porque esta inflação, eu penso que nenhum de nós hoje, ou só as pessoas mais séniores é que se recordam de termos inflações com deste nível. Há dados hoje concretos em que os custos de produção em média, depende das culturas, mas nunca fogem muito, entre os 35%, 40%, 38%, 36%, e o incremento que tivemos no aumento do valor de venda foi de aproximadamente 18%. Aliás, os dados do Instituto Nacional de Estatística, em relação ao rendimento agrícola de 2022, houve uma quebra de 12%. Isso demonstra que, de facto, os agricultores estão a absorver uma parte do aumento brutal de custos que temos a montante. Domingos dos Santos, que para além de dirigente de estruturas associativas, é também ele agricultor, aponta o dedo a 4 fatores com responsabilidade direta no aumento dos preços. A energia elétrica, os combustíveis, os produtos fitofarmacêuticos, os fertilizantes. Também na mão de obra, porque a fruticultura, uma grande parte dela é um grande utilizador de mão de obra, nas colheitas, nas podas, nas mondas, e a mão de obra também subiu. Então não estou a dizer que é mau subir o custo dos vencimentos. No entanto, os custos dos vencimentos trazem inflação, porque há um aumento de custos à produção. Nas culturas mais mecanizadas, mais normalmente para a indústria, o efeito da mão de obra não tem o mesmo impacto no custo de produção. Agora, o setor agrícola, e nomeadamente a fruticultura, está no limite das suas capacidades de absorver, no limite, aliás, posso dizer que já nem tem capacidade de absorver mais este impacto. Falamos, porém, de produtos alimentares cuja aquisição não está dependente de gostos ou estilos de vida. De alimentos que todos necessitam, o que dá uma especial dimensão social ao problema. Ora, quando há mais necessidade, há mais procura, nós temos menos oferta e isto vai criar aqui um problema a curto prazo. Os bancos alimentares, que são hoje 21 em todo o território nacional, que trabalham em parceria com 2.600 instituições e que ajudam a alimentar 400 mil pessoas, têm menos produtos para dar, em especial os produtos
que as pessoas não compram porque cortam logo, como a fruta, como os legumes, e que são produtos essenciais para a alimentação. As dificuldades sentidas pelo Banco Alimentar acabam amplificadas quando chegamos a uma realidade mais local. Aqui, numa dependência do mercado da Cova da Piedade, funciona uma unidade de apoio da Cáritas Paroquial. Daqui saem cabazes de apoio alimentar para famílias carenciadas e aqui chegam bens doados, muitos deles vindos do Banco Alimentar. Nós recebemos do Banco Alimentar através do Centro Paroquial. Portanto, nós somos, digamos, com complemento do que faz o Centro Paroquial. Portanto, o Centro tem uma quantidade de famílias e tudo aquilo que são famílias que por razões de saúde não podem ir diretamente buscar as coisas ou por causa dos seus horários de trabalho, porque neste momento temos muitas famílias que trabalham e que estão extremamente necessitadas, todas essas pessoas vêm para nós, porque o Centro Paroquial não faz entregas em casa, nem e só até às 5 da tarde. Temos outras pessoas que nos vêm de outras associações também. É aqui que se reúnem dádivas alimentares e gestos solidários que resultam num circuito de auxílio essencial para muitas famílias. Portanto, nós recebemos, à quinta-feira, o Centro Paroquial vai buscar ao Banco Alimentar a Palmela e do que vem distribui para nós. Posso-vos dizer que para aí há 2 meses para cá é uma miséria. Nós temos tido semanas que não temos sequer uma peça de fruta, que compramos, toda a fruta que distribuímos, compramos. Não temos batatas, não temos cenouras, portanto, hoje creio que temos 3 caixas de maçãs ou 2 caixas de maçãs, algumas cenouras, portanto, muito pouco. Posso lhe dizer que há 1 ano atrás isto não era assim, nós tínhamos quantidade, portanto não sei sequer porque é que isso acontece. Vinham muitas vezes alfaces e outros legumes e agora raramente vem, muito raro. Já percebemos que é instável e frágil o equilíbrio que dita os preços e os fluxos de alimentos desde a sua produção e cultivo até que cheguem às prateleiras dos supermercados e à mesa dos consumidores. Mas não haverá alimentos se não existir quem os produza, e a atratividade do setor agrícola é muito baixa. Qualquer atividade é atrativa se for rentável. Os jovens não têm medo de pegar nesta atividade porque ela até está cada vez mais mecanizada e mais preparada para se trabalhar de modo diferente que não se trabalhava há 40 anos atrás. Felizmente isso evoluiu muito. Agora, se não for rentável, não vai ser possível atrair jovens para esta atividade. Mesmo aqueles que vêm de famílias de agricultores, que até já têm uma estrutura montada e que será mais fácil dar esse passo, não estão a dá-lo porque não estão a ver a rentabilidade, estão a ver os seus pais com muitas dificuldades. E neste momento na agricultura não se está a ganhar dinheiro. Eu não estou a dizer para enriquecer, mas temos de ter dignidade. Porque um jovem hoje, se ele começa uma atividade comercial ou mesmo industrial, ele faz uns investimentos, mas passado poucos meses começa logo a ter o retorno. Na agricultura não é assim. Tem que se investir em terrenos, em máquinas, em água. Renovar o setor agrícola não é uma questão tecnológica. É necessário dotá-lo de jovens que lhe assegurem futuro. E isso não está a acontecer e pode antecipar um problema bem mais grave do que a atual conjuntura de preços. Nós temos de ter noção que a média de idades da produção deve estar muito próxima dos 60 anos, a média. Portanto, temos pouquíssimos jovens de 20, 30 anos, ou seja, a grande maioria dos considerados jovens que estão na agricultura já são entre os 40 e os 50 anos. Depois aparece um ou outro de 20, 30 anos, o que é preocupante porque não estamos a ser capazes de substituir a geração anterior, porque não é atrativo. Porque diz há um programa de apoio aos jovens. Eu atrevo-me a dizer, é um programa de aliciamento aos jovens e que por vezes ficam piores quando acabam os investimentos do que antes. Eu tenho passado pelas mãos muitos jovens que vêm ter comigo porque queriam se lançar na agricultura, porque gostam, até por ter uma visão romântica da agricultura. E eu digo-lhes isto, mas vocês têm um pai rico ou vocês têm a ganhar €1 milhões? Digo-lhes muitas vezes, vocês não se metam nisso, porque vocês vão estar mais pobres quando terminar o projeto, vão ao banco pedir dinheiro, todas as garantias vocês têm, algum património que tenham, vocês vão ficar enterrados. Dificilmente vão sair disto. Porque isto não é fazer parafusos.
Eu, se tiver uma fábrica de fazer parafusos, eu tenho os moldes, eu tenho que comprar matéria-prima, as variáveis são muito menos no que a agricultura. Nós hoje está nublado, ontem estava o sol, amanhã dão aguaceiros, no outro dia está geada. E, portanto, isto é um fator, pragas, doenças. E é preciso ter uma almofada atrás de proteção para algo que corra menos bem, não poder cair por terra todo o que foi o investimento. Ainda assim, há quem dê continuidade à tradição familiar e se dedica à atividade agrícola com algum sucesso. Também por aqui o investimento e a entrega são determinantes para produzir com qualidade. É uma empresa familiar, foi fundada por o meu pai e o meu tio, e nós viemos para cá logo jovens. Eu reconheço que é um trabalho duro, mas quando nós fazemos aquilo que gostamos, acaba por não ser até trabalho. Todos nós temos altos e baixos, existem as dificuldades, mas é como eu já disse, temos que continuar a lutar. Nesta exploração, a couve coração é a rainha de uns quantos hectares. Uma produção em quantidade e qualidade, mas também dependente das variações dos custos de produção. O custo de produção subiu em cerca para o dobro, não é? Os adubos passaram a ser mais caros, os combustíveis estão caríssimos, como todos nós sabemos, e acaba por ser um desafio também para nós, produtores. É uma dificuldade que temos que continuar a produzir, temos uma empresa já com alguma dimensão e temos que realmente lutar um pouco contra a maré e ser um bocadinho resilientes também. Na vasta plantação colhe-se o que dentro de horas estará na mercearia de Lisboa ou no supermercado de Estocolmo. Da Lourinhã parte um alimento que muitos consomem sem pensar como nasceu, nem em quem o cuidou. Ainda assim, há quem se realize metendo todos os dias as mãos na terra para que os outros se alimentem. Toda a gente tem que ter noção de que todos os dias à mesa precisa sempre do agricultor. Desde o café, desde o pãozinho com manteiga e claro, aqui no nosso caso, as couves. E eu penso que, por vezes, o trabalho da agricultura não é valorizado, passa um pouco ao lado, mas que as pessoas têm que ter noção que estamos cá e somos a base da alimentação das pessoas. Agora o Governo decidiu intervir e criou um quadro especial de IVA zero para diversos produtos alimentares essenciais. O cabaz, ao que parece, resulta numa poupança residual. Ainda assim, não é certo que os preços baixem. Uma inflação não é um aumento de um produto e que parou ali. É um aumento constante dos produtos. E se temos uma inflação de 7 ou 8%, se reduz 6% o IVA, não quer dizer que os produtos vão baixar, vão aumentar menos. Portanto, e os consumidores, isto é muito, eu não estou de maneira nenhuma a ficar satisfeito com a situação, mas é para as pessoas perceberem, é para as pessoas gerirem os seus recursos financeiros, fazer os seus planos, onde é que vão gastar o dinheiro, porque vai continuar, esta inflação vai continuar, não digo com esta dimensão, e aliás as perspectivas é para reduzir, mas vai haver, e portanto não é por... E vamos dizer que, pois, mas o Estado agora, o IVA, alguém vai ficar com o dinheiro ao longo da cadeia. Não. Os aumentos é que, em vez de serem maiores, passam a ser mais pequenos. Mas claro que é bem-vindo uma devolução dos impostos à sociedade. Isso, claramente, para mitigar esta situação que estamos a viver. Mitigar a situação que estamos a viver é também o propósito das instituições particulares de solidariedade social. Mas estas não se conformam com intervenções ocasionais e pedem um quadro legislativo abrangente que lhes permita uma maior folga financeira. Por exemplo, a isenção do IVA nos bens alimentares. Era uma coisa básica, como aliás a questão do IVA, por exemplo, para a construção, por exemplo, reduções ao nível fiscal, que viriam seguramente dar aqui algum alento às finanças, às tesourarias das nossas instituições.
Porque nós não nos podemos esquecer que daquilo que o Estado comparticipa nas diferentes respostas sociais, às vezes ouvimos dizer que o Estado paga. O Estado não paga, o Estado comparticipa nas diferentes respostas sociais. Desse valor que as instituições recebem, há uma parte muito significativa, que volta ao mesmo Estado. Estruturas que estão na primeira linha, portas onde se bate perante a necessidade. É nelas que se sente o estado real da condição social do país e por isso reivindicam um Estado mais parceiro. E não estamos a pedir nada que o Estado não faça já. Por exemplo, ao nível das autarquias, das associações de bombeiros voluntários, que beneficiam de um regime especial, por exemplo, do IVA. E, portanto, é isto que nós poderíamos ser contemplados por este Estado que se afirma como parceiro, mas que nem sempre se posiciona, ou quase nunca se posiciona, como parceiro das instituições. Qualquer ajuda é bem-vinda, suficiente ou não, para quem tem pouco é sempre importante. Eu acho que sim, portanto, eles dizem que a experiência em Espanha que não foi boa, mas se calhar podemos ver o que é que correu mal em Espanha e aplicá-lo bem aqui. Eu penso que tudo o que for, que venha baixar o custo para portanto, o último adquirente, acho que é importante. O Governo hoje também vai dar um apoio mais de 30 euros a cada família, acho que tudo isso é importante. Eu disse há bocadinho que nós temos muitas famílias que trabalham e que estão numa situação muito difícil, muito mesmo, porque temos um outro problema mais grave ainda, que é as rendas de casa. Portanto, é assustador. Temos uma família angolana que acolhemos aqui há 2 meses, uma família, um casal, uma irmã da senhora e um filho, e estão a pagar por 2 quartos na arrendela 700 euros. 2 quartos, sem serem mobilados, não têm sequer acesso à sala, só à cozinha e à casa de banho, e pagam 700 euros. É incomportável até para quem trabalha, para quem tem um ordenado normal. E este é o problema de Portugal. Os pobres têm emprego e lugares no quadro das empresas. Porém, a maior parte dos salários no nosso país não permitem quebrar o ciclo da pobreza em que muitos se encontram. Há um elevado nível de pobreza. As estatísticas muito recentes mostram que há mais pessoas em situação de pobreza, pessoas que até agora não recebiam apoios do Estado e que agora têm, nem que seja para a habitação, e portanto nós estamos cada vez mais dependentes do Estado e assim a máquina da economia não se vai conseguir pôr em marcha. Quando não produzimos, não podemos distribuir. E aquilo que se vive agora é que há uma diminuição da produção em todos os níveis e, portanto, isto não é bom para a economia e, em especial, isto não é bom para as famílias mais carenciadas, que são aquelas que são apoiadas pelos bancos alimentares. Entretanto, os campos continuam a produzir. As conjunturas económicas e os preços a oscilar entre o aceitável e o impossível. E quem produz, fala por negócio, mas também com um horizonte de bem comum. O bem comum é algo que também temos que olhar, que a mim sempre me disse muito, mas felizmente a região também sempre disse muito. Há uma coisa que temos sentido ao longo, se calhar, das décadas e das diferentes crises, que normalmente nestas zonas de maior ruralidade, mas com esse pensamento cristão e de preocupação com o próximo, há sempre uma ajuda, há sempre dar um produto qualquer para se poder partilhar, para se poder fazer o almoço ou o jantar, o convidar o amigo para o fazer, o ajudar até naquilo que é o ter alguma rentabilidade e ter algum trabalho, o poder ter produção e ter pessoas a trabalhar para esse produtor e ajudá-los a terem também um rendimento para poderem viver com a sua família. A preocupação conjunta de bem comum, felizmente, aqui na região existe e não a podemos perder. Da produção ao consumo. A cadeia de valor que tem de colocar a pessoa na equação. O preço, mas também a vida e a comunidade. A alimentação é um negócio, mas o acesso a ela é um direito humano.